Mas, companheiro líder Lindenberg, o mais impressionante disso tudo, e com tudo aquilo que a gente vinha denunciando, o que provocou o golpe, foi este retrocesso que se estabeleceu no nosso país. Tudo aquilo que a gente tinha avançado e conquistado, soberania perante outros povos, na questão, nós estamos perdendo, estão vendendo os nossos patrimônios de forma vil, como é o caso do pré-sal, as chacinas lá de ataque aos nossos trabalhadores rurais lá no Pará, retorna firmemente. Em plena luz do dia, se assassina uma vereadora que luta apenas pelaquilo que ela acredita na construção de uma sociedade. É impressionante o retrocesso que a gente viu no nosso país. E eu quero tratar de um tema aqui, que há 20 dias atrás eu denunciei como uma coisa grave e, ao longo desses últimos 20 dias, despertou o processo lá no meu estado, tanto do governo do estado quanto do Ministério Público, por causa da pressão da comunidade, o problema lá que envolve, conforme eu denunciei nesta casa, no dia 19 de fevereiro, a mineradora Hydro Alunorte, que faz parte do grupo norueguês Norsk Hydro, o maior empreendimento do mundo no setor de alumínio, foi responsável pela poluição e contaminação que afetou as algas do rio Pará e a população em torno do distrito industrial de Barcarena. Fica a 40 quilômetros de Belém. O principal diretor da mineradora, o senhor Richard, da Noruega, admitiu ontem que a empresa foi responsável pela contaminação com a derrama de água não tratada, com altos níveis de alumínio e metais tóxicos, que pode representar risco. Pode não, já está representando riscos para toda a população ribeirinha daquela região, os pescadores, comunidades que vivem ali em torno dos rios agora contaminados. A indústria realizou o descarte num canal que eles apelidavam de Canal Velho, o qual não estava licenciado pela Secretaria do Meio Ambiente. Por isso, senhores senadores e senhoras senadoras, que, lamentavelmente, nós recebemos este momento, no momento em que o Brasil recebe o 8º Fórum Mundial da Água, aqui em Brasília, e que reúne representantes dos mais diversos países para debater a função social da água como um bem comum e propriedade do povo. O presidente dessa grande empresa multinacional, em nota publicada no site da empresa, pediu desculpas às comunidades, justificando que reconhece e que as comunidades locais não receberam a informação que merecem e, por isso, não sentiram confiança. Isto não basta, senhor presidente. Nós estamos falando de vida, dos povos, dos peixes, da floresta. Nós estamos falando da maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas. Nós estamos falando da maior floresta tropical do mundo. Portanto, senhoras e senhores senadores, aí está a gravidade do que mostramos aqui e que houve, sim, a liberação de soda cáustica diluída, houve falhas da segurança ambiental, houve o não cumprimento das exigências para as barragens de rejeitos, para o tratamento de água, o que resultou no vazamento da lama vermelha altamente tóxica que contamina o rio e até o subsolo da área atingida. Imagina o impacto para a saúde humana, para a qualidade das águas do rio Pará e os seus afluentes. Estavam certas lideranças comunitárias no município de Barcarena,
que pediam socorro tão logo perceberam a água suja. As bacias de contenção do rejeito químicos, onde são armazenados a lama vermelha, estão no limite de sua capacidade de estoque. Por isso, a Justiça do Pará determinou a redução em 50% da produção da alumina daquela empresa. Pois não, senador. Quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, senador Paulo Rocha, porque penso que o Fórum Mundial das Águas é a hora adequada para recuperar o que aconteceu nessa tragédia ambiental da morte de uma grande parte do Rio Pará. E o senhor, como representante desse Estado aqui, traz esse tema ao debate. E eu hoje fiz um pronunciamento. Eu sou senadora do Rio Grande do Sul, mas eu tenho o senso da nacionalidade, da soberania do nosso país, das populações ribeirinhas do seu Estado, e que são as que mais sofrem e as mais afetadas, das comunidades todas que dependem do rio. Pois a primeira-ministra da Noruega e a empresa poluidora, que tinha um duto clandestino para jogar veneno dentro desse rio, matando esse rio, teve a petulância, há 9 meses, durante uma visita oficial do presidente da República, de passar um pito público ao presidente brasileiro, dizendo que devia ter cuidado com o combate à corrupção e que a Noruega iria reduzir em 200 milhões de reais a ajuda que dava ao Fundo de Oslo para a proteção da floresta amazônica. 200 milhões de reais não paga, não recupera a morte determinada pela empresa estatal norueguesa no Rio Pará, do Estado que Vossa Excelência representa. Então, senador Paulo Rocha, tem aqui a minha solidariedade, porque mencionei isso. E eu gostaria que a senhora, a primeira-ministra da Noruega, nessa visita, que ela tenha, pelo menos, a humildade, senhora Erna Solberg, tenha a humildade de ela, pessoalmente, em nome do país dela, pedir desculpas a essa tragédia ambiental que foi feita. E não é com pedido de desculpa dos atuais dirigentes dessa empresa, chamado Norsk Hydro, que é responsável pela operação mineradora nessa região tão importante, preservação e coração da Amazônia. Então, cumprimentos a Vossa Excelência e tenho a minha solidariedade numa questão como essa tão grave ambiental. As pessoas, os líderes dos países como a Noruega, um país que eu conheço, respeito muito a população e a história daquele país, precisam ter coerência quando cobram dos outros países, aquilo que não fazem internamente. Parabéns, senador Paulo Rocha. Obrigado, senadora Ana Amélia, pela solidariedade e, principalmente, que esse acontecimento foi pós já Mariana, que teve também todo aquele conjunto de tragédia, matando, inclusive, 19 pessoas com aquele rompimento. E o fato da Hidro pedir desculpa não ameniza a situação de pânico, né, que vive as famílias da área. Um vazamento que pode provocar o extermínio de pessoas e a destruição de casas, sítios e pequenos criatórios. O medo se justifica por conta da história dos desastres ambientais que já causaram problemas em outras regiões do nosso país. Os rejeitos industriais afetaram o rio Mucuripe, contaminaram os seus afluentes e as nascentes daquela subbacia hidrográfica. As consequências imediatas foram aparecendo na coceira da pele das crianças, cólicas intestinais das pessoas. Houve também a matança de peixes, camarões e répteis. Na época como agora, o Instituto Evandro Chagas constatou a contaminação das águas por soda cáustica, elemento químico usado na indústria da alumina. Não podemos esquecer que a luta contra a destruição na vida em Barcarena foi duramente atingida, com as principais lideranças que lutavam pelaquela situação. Apareceu nesse período agora
um assassinato do líder comunitário Paulo Sérgio, de 47 anos. Ainda não está bem claro qual foi a motivação deste assassinato. Mas como os assassinatos estão aparecendo por aqueles que lutam pelos direitos dos povos, pelos direitos humanos, a gente também vai exigir com que o governo do Estado, através dos seus órgãos, façam a investigação profunda para ver o que aconteceu com o assassinato deste líder. Ele cobrava da Prefeitura um posicionamento em relação à autorização para a construção de bacias de rejeito pela empresa Hidro. Quero aproveitar para citar aqui parte do relatório da Comissão de Direitos Humanos em Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado, presidida pelo deputado Carlos Bordalos, que esteve em Barcarena no dia 23 de fevereiro para apurar as causas do desastre ecológico. Entre as conclusões estão que o Estado do Pará, por sua vez, agiu com inércia quanto à proteção, amparo e assistência às populações atingidas. Recomenda a auditagem de todas as licenças ambientais expedidas em favor das empresas instaladas no Distrito Industrial de Barcarena. Pede também a realização de ampla investigação na condição de saúde ambiental das populações direta e indiretamente atingidas pelos danos causados pela degradação. Avaliação do cumprimento do plano de recuperação das áreas degradadas e de todas as bacias de rejeitos no complexo industrial de Barcarena. Agora que a Hidroalunorte confessou que foi a responsável, mais uma vez, pela poluição do Rio Pará, fico extremamente preocupado diante da possibilidade desse impacto afetar também o arquipélago do Marajó, que fica logo em frente à bacia do Rio Pará, bem como os municípios vizinhos de Abaetetuba e Belém, porque este caso aconteceu a 40 quilômetros da cidade de Belém, que se interliga ali pelos vários rios, vários furos, como é chamado lá, a interligação das bacias. Mesmo ao lado da bacia da Baía do Marajó, está a Baía de Guajará, que é aquela bela baía em frente à capital do meu estado, a cidade de Belém do Pará. Aproveito, então, para reforçar em favor do aprovamento do requerimento que apresentei aqui nestas comissões, para que o Senado também fique atento, através de uma comissão externa, para acompanhar esse tipo de locais onde estão as grandes indústrias de mineração, para que a gente possa, quem sabe, através de uma fiscalização mais dura, para prever, inclusive, se antecipar algumas tragédias que estão acontecendo por aí, porque estas empresas se implantam no nosso país com grandes isenções fiscais, não é? E depois gozam dessas isenções fiscais e sequer cumpre o mínimo de exigências nessas questões ambientais exigidas pela nossa legislação e, principalmente, colocando em risco a vida das populações, da nossa floresta, dos nossos rios e da nossa riqueza maior, que é a nossa riqueza que a natureza nos deu e que cria as condições de transformar esse país transformar o país numa nação e que trate bem a sua população e que dê dignidade e felicidade para o nosso povo e para a nossa gente. Obrigado, senhor presidente.